O homem estava vivo. Era isso que tornava tudo pior. Conan o encontrou meio enterrado na areia, os lábios rachados, os olhos secos e o corpo reduzido a pele e ossos. Mas respirava. Ainda respirava. Água. Sussurrou o desconhecido. Conan lhe entregou o cantil. O homem observou a água escorrer diante de seus olhos, mas não bebeu. Apenas começou a chorar. Já faz quanto tempo? Perguntou Conan. O homem ergueu lentamente a cabeça. Não sei. Seu olhar apontou para o céu. Aqui ninguém sabe. Conan acompanhou o movimento. Foi então que percebeu. O sol estava exatamente onde estivera quando entrara naquele deserto. Nenhum dedo havia se movido. Nem um único dedo. O cimério franziu a testa. Durante 3 dias caminhara pelas dunas. 3 dias de calor infernal. 3 noites que nunca chegaram e o sol permanecia imóvel, parado, congelado no céu, como um olho gigante observando o mundo. O homem começou a rir, um riso fraco, doentio. Você também percebeu? Conan permaneceu em silêncio. Todos percebem, cedo ou tarde, o desconhecido apontou para o horizonte. Lá longe, quase escondidas pela névoa de calor, erguiam-se ruínas ciclópicas. Torres, templos, muros, uma cidade morta. Foi ali que tudo começou. O homem sorriu. E foi ali que todos nós morremos. Conan continuou sozinho. O vento soprava a areia contra seu rosto. O calor parecia aumentar a cada hora. Ou talvez fosse apenas impressão. Naquele lugar, ninguém podia medir o tempo. Não existia amanhecer. Não existia anoitecer. Não existia passagem dos dias. Apenas o mesmo céu, a mesma luz, o mesmo sol imóvel. Horas depois, ele encontrou esqueletos, centenas deles, espalhados pelas dunas. Alguns pareciam ter morrido caminhando, outros ajoelhados, outros abraçados uns aos outros. Mas havia algo estranho. Muito estranho. Todos estavam voltados para a cidade, como se tivessem tentado alcançá-la e falhado. Conan seguiu adiante. Quando finalmente atravessou os portões da cidade, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não havia cadáveres, não havia destruição, não havia sinais de guerra. A cidade estava intacta, perfeitamente preservada, como se seus habitantes tivessem desaparecido no mesmo instante. Mercados permaneciam montados. Carroças permaneciam nas ruas. Ferramentas repousavam onde haviam sido deixadas. Tudo parecia congelado, preso, parado, assim como o sol. O cimério avançou lentamente. O silêncio era absoluto. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum som. Até que ouviu passos. Conan girou imediatamente. A mão apertou o cabo da espada. Uma figura surgiu entre as colunas. Velha. Muito velha. Talvez mais velha do que qualquer ser humano deveria ser. A pele parecia couro seco. Os olhos estavam afundados. Mas o homem ainda vivia. Outro guerreiro. Conan não respondeu. Quantos já vieram? O que aconteceu aqui? O velho sorriu. Um sorriso sem alegria. O tempo morreu. O homem se chamava Azur, ou pelo menos lembrava-se desse nome, segundo ele. Ninguém mais sabia quantos anos possuía, porque os anos haviam deixado de existir. Há quanto tempo você está aqui? Azur riu. Talvez 10 anos, talvez 1000. Quem pode dizer? Conan observou novamente o céu. O mesmo sol. A mesma posição, a mesma maldição. Quem fez isso? O velho apontou para o centro da cidade. Lá erguia-se uma pirâmide negra, gigantesca, muito mais antiga que o restante das construções. Ele. Quem? O velho empalideceu. O rei do meio-dia. Até mesmo pronunciar aquele nome parecia doloroso. Foi ele quem prendeu o sol. Um homem? Já foi. Naquela noite que nunca chegou, Azur revelou a verdade. Séculos atrás, um rei dominara aquelas terras. Seu império era vasto, rico,
poderoso, mas ele possuía um medo maior do que qualquer exército: o medo da morte. Quando envelheceu, começou a procurar formas de escapar do destino. Magos, sacerdotes, feiticeiros, demônios. Consultou todos. Nenhum possuía a resposta. Até que encontrou algo enterrado sob o deserto. Algo muito mais antigo que os homens. Algo que existia antes dos próprios deuses. Uma entidade conhecida apenas como o Senhor do Meio-Dia. Uma criatura que habitava o instante perfeito, o momento imóvel, o segundo eterno. E ela fez uma oferta. O rei poderia impedir a própria morte, mas em troca, o tempo precisaria parar. Para todos, para sempre. Azur apontou para a pirâmide. Ele ainda está lá. Conan permaneceu em silêncio. O rei? O que restou dele? O velho começou a tremer. Ele conseguiu. Ele realmente conseguiu. A morte nunca o encontrou, mas a vida também não. Conan observou a estrutura negra dominando o horizonte. Algo naquela construção parecia errado, antigo demais, grande demais, como se não pertencesse ao mundo dos homens. E ninguém tentou destruí-lo? Azur apontou para as ruas, para os templos, para os esqueletos espalhados pelo deserto. Todos tentaram. Naquele instante, algo se moveu dentro da pirâmide. Um som profundo ecoou pela cidade, como o bater de um coração colossal. Uma única vez. Bum! Conan apertou o cabo da espada. Então veio novamente. Bum! A areia começou a vibrar. As paredes estremeceram. Azur empalideceu. Não! Bum! 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 A pirâmide despertava. E alguma coisa lá dentro havia percebido que Conan chegara. A cidade inteira tremeu. Areia caiu dos telhados. Pedras deslizaram pelas ruas vazias. Então veio novamente. Bum! Bum! Conan desembainhou a espada. Azur empalideceu. Ele acordou. Então chegou a hora de matá-lo. A entrada da pirâmide negra permanecia aberta. Conan atravessou o portal. Lá dentro, o calor desapareceu. Tochas antigas queimavam nas paredes, mas suas chamas estavam imóveis, congeladas. Nem mesmo o fogo se movia naquele lugar. O cimério avançou pelos corredores sombrios. Logo encontrou centenas de cadáveres, guerreiros, reis, mercenários, todos perfeitamente preservados, como se tivessem morrido há poucas horas. Todos vieram destruir o rei, murmurou Azur, e falharam. Mais adiante havia um lago negro. Conan aproximou-se. Então viu algo impossível. Seu reflexo, mas muito velho. Cabelos brancos, corpo curvado, olhos cansados. A imagem caiu lentamente de joelhos. Depois, morreu. Azur desviou o olhar. O lago mostra aquilo que o tempo tirou de você. Conan permaneceu em silêncio, mas apertou o cabo da espada. No centro da pirâmide encontrava-se a sala do trono, e ali estava o rei do meio-dia. A criatura já não parecia humana. Seu corpo havia se fundido ao trono de pedra negra. Raízes atravessavam sua carne petrificada, mas seus olhos brilhavam como pequenos sóis, vivos, imóveis, eternos. A entidade observou Conan. Mais um. Você é o rei? Fui. Então vou acabar com isso. A criatura soltou uma gargalhada. Eu venci a morte. Conan deu um passo à frente. Não. Você apenas matou o tempo. Então o rei mostrou a verdade. Conan viu um império antigo, milhares de pessoas, mercados, templos, famílias, vida. Então o pacto aconteceu e tudo parou. No mesmo instante, para sempre. Crianças nunca cresceram, velhos nunca morreram, feridas nunca cicatrizaram, guerras nunca terminaram. O tempo havia sido aprisionado, a visão desapareceu. O rei do meio-dia voltou a encarar o bárbaro. Agora você entende? Sim, mesmo assim quer me matar. Mais do que antes. A entidade ergueu um braço, o ar congelou. A poeira ficou suspensa. Pedras pararam no ar. Até os movimentos de Conan começaram a desacelerar.
como se o próprio tempo estivesse tentando prendê-lo. Ninguém escapa do eterno, mas Conan não era feiticeiro, nem sacerdote. Era um bárbaro e continuou avançando, passo após passo, contra a própria maldição. Quando alcançou o trono, atacou. A espada atravessou o peito da criatura. Por um instante, nada aconteceu. Então surgiram rachaduras. Primeiro uma, depois dezenas, depois milhares. O rei do meio-dia começou a se despedaçar. Os sóis em seus olhos explodiram e um rugido atravessou o mundo. Lá fora, pela primeira vez em séculos, o sol se moveu. As sombras mudaram de posição. O vento voltou a soprar. O tempo respirou novamente. A pirâmide começou a desmoronar. Conan e Azur correram pelos corredores enquanto blocos gigantes caíam ao redor. Quando finalmente alcançaram o exterior, viram algo que ninguém naquela terra havia presenciado por incontáveis gerações. O pôr do sol. Lento, majestoso, real. Azur observou o horizonte com lágrimas nos olhos. Eu nunca tinha visto a noite chegar. Então sorriu, fechou os olhos e caiu. A morte finalmente o encontrara. Horas depois, Conan deixou a cidade para trás. Atrás dele, a escuridão envolvia as ruínas pela primeira vez em séculos. À frente, novas estradas aguardavam, novos monstros, novos deuses, novas maldições. O Cimério não olhou para trás, porque aprendera uma verdade naquele deserto. Existem destinos muito piores que a morte, e o pior deles é nunca poder alcançá-la.